Olá, meu nome é Armando Levi e eu estou aqui para apresentar para você o projeto Reencontro, que tem por objetivo resgatar aqueles judeus que se afastaram da religião e que se afastaram das sinagogas. Antes de começar essa apresentação, eu quero agradecer publicamente ao professor Carlos Diman, que generosamente contribuiu com o nome desse projeto, Reencontro. É uma sugestão de muita felicidade, porque, como vocês vão ver, essa palavra, esse tema, tem muito a ver com o nosso objetivo, que é trazer de volta as pessoas que se afastaram do judaísmo. Então vamos começar? Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês um dado. Segundo o IBGE, no censo de 2010, ou seja, há 13 anos atrás, existiu no Brasil cerca de 150 mil pessoas que declararam a religião judaica. Mesmo que nesse período de tempo tenha acontecido um incremento da Aliá por parte de judeus brasileiros que se mudaram para Israel, eu acredito que esse número continua estável, né? Ou seja, nós temos aí uma comunidade de 150 mil pessoas no Brasil. Segundo muitos rabinos com quem eu conversei, boa parte desses 150 mil não frequentam sinagogas, não seguem os valores da religião judaica. Eles se afastaram. Se estima mais ou menos que esse número de pessoas que se afastaram do judaísmo chega a ser 75% desse total de 150 mil, o que é um número alarmante e muito significativo. Nós estamos vendo hoje em dia um fenômeno inquietante, né? São grupos como esse, Judeus para Jesus, criados por uma igreja batista da Califórnia, nos Estados Unidos, que tem por objetivo atrair judeus para a fé em Jesus Cristo, né? Esse grupo, que não é reconhecido por nenhuma entidade judaica como um grupo judeu, né, ele tem um financiamento muito estranho, né? Ele recebe dinheiro de uma maneira um pouco oculta, da onde vem esse financiamento. E eles criam grupos de jovens que saem vestidos com camisetas, pregando esse conceito esdrúxulo de que é normal, é razoável, né, que um judeu acredite em Jesus Cristo. Na verdade, essa crença em Jesus Cristo literalmente inviabiliza a condição de judeu de uma pessoa. E a gente percebe que esse tipo de movimento tem um claro objetivo de reduzir o número de judeus e levá-los a acreditar em outras crenças e ideologias, né? Na verdade, nós vamos ver que isso não é novo, né? Os judeus enfrentaram isso por milênios, quando Hashem, Adonai, alertava para o judeu dos perigos da fé em ídolos, idolatria, e que isso os judeus enfrentariam sistematicamente ao longo de suas vidas, né? O que a gente está vendo hoje são esses grupos financiados e estruturados com esse objetivo. O curioso é que você não vê esse tipo de grupo, de agrupamento, surgido em igrejas batistas evangélicas, pregando, por exemplo, muçulmanos para Jesus, né? Eles não têm coragem de fazer isso, né? Simplesmente pelo fato de que os judeus, tradicionalmente, não são pessoas violentas ou agressivas que tentam impor a sua fé na marra, por meio de atos de vingança ou de violência contra aqueles que não acreditam em sua fé. Então é por isso que esses grupos batistas evangélicos promovem esse tipo de
coisa impunemente, ou seja, sem nenhum risco às suas vidas, não é? Porque, na verdade, o alvo deles é o judaísmo, né? Se fossem os muçulmanos, a história seria radicalmente diferente. Então, essa ameaça que os judeus enfrentam, ela se dirige essencialmente aos jovens, né? São os jovens que eles tentam atrair com esses conceitos esdrúxulos de você é judeu, mas tudo bem, você pode acreditar em Jesus Cristo. O que, na verdade, é uma excrescência, é um absurdo. Não existe um judeu que acredite que Jesus Cristo é o Messias ou foi o Messias, até porque ele nunca atendeu os requisitos básicos, essenciais, que a lei judaica descreve como necessários para se compreender que aquela pessoa é o Messias, né? E é justamente quando os jovens entram nas universidades, nas faculdades, que eles começam a ser assediados por esse tipo de visão de mundo, que tenta tirá-los da fé judaica e arrastá-los para outras crenças, inclusive descrenças, né? Porque muitas universidades, que são antros de professores esquerdistas, comunistas e socialistas, tentam destruir a fé e os valores judaicos e substituir nas pessoas essa fé por valores ateístas, né? Tirando das pessoas uma base milenar, tradicional de sustentação espiritual, e dando a elas absolutamente nada, né? Absolutamente nada em troca, né? Então, quando o jovem entra nessas universidades, é que ele está mais vulnerável a esse tipo de ataque, né? Que acontece justamente porque eles estão mais afastados das famílias. Então, o projeto Reencontro, vocês vão ver, parte do princípio de que é possível usar as tecnologias de informação e comunicação atuais para que esses jovens recebam informação bem produzida, uma informação de valor, um conteúdo que atua nos campos da racionalidade, da emocionalidade, para que eles percebam, para que eles compreendam que eles estão se afastando daquilo que mais vai protegê-los no futuro de crenças criminosas que podem simplesmente destruir seus valores e sua espiritualidade. Então, aqui eu vou explicar essencialmente como é que funciona esse projeto. O objetivo é criar um grupo no WhatsApp restrito, um grupo fechado, que tem como base uma sinagoga, a sua sinagoga, que vai produzir conteúdo no formato de vídeos e de posts para que esse conteúdo seja distribuído à comunidade. Então, como é que isso funciona? A sinagoga vai criar esse grupo, né? Nós vamos criar esse grupo para a sinagoga, administrar esse grupo, nós vamos produzir conteúdo cultural, mais adiante a gente vai ver que tipo de conteúdo é esse, e a sinagoga vai distribuir esse conteúdo essencialmente para aquelas pessoas que fazem parte do dia da sinagoga: avós, avós, pai, mãe, tios, né? As pessoas que frequentam a sinagoga, elas vão receber esse conteúdo por meio do WhatsApp, porque elas vão participar desse grupo da sinagoga. Uma vez que a pessoa receba esse conteúdo, qual é a missão que ela tem para o futuro? Então, ela tem que pegar esse conteúdo e repassá-lo para os seus relacionamentos familiares, sobrinhos, filhos, netos, parentes, conhecidos, justamente aquelas pessoas que ou se afastaram ou estão um pouco mais distantes da fé, da religião e da sinagoga. Então, nesse processo, imagine que nós estamos falando aí de 100 pessoas que se relacionam com a sinagoga, que vão receber esse conteúdo e vão repassá-lo para 5 pessoas. E aí nós já estamos falando de
600 pessoas. Essas 500 pessoas que vão receber esse conteúdo vão ser estimuladas a repassar essa informação para outras tantas pessoas que elas conhecem, amigos da comunidade, pessoas com as quais elas se relacionam. E esse conteúdo vai ser produzido em um formato que vai estimular o compartilhamento. Então veja só, começamos com 100, alcançamos mais 500, e essas 500 vão repassar esse conteúdo para mais uma pessoa ou mais duas pessoas. Então nós já estamos falando aí de um total de mais de 1.500, 1.600 pessoas. Então nesse processo, nesse fluxo de informação, as pessoas vão distribuindo esse conteúdo que é semanal, e o conteúdo tem por objetivo essencialmente mostrar às pessoas os valores, a tradição judaica, a cultura judaica, em vários sentidos que nós vamos mostrar para você. Então, sinagoga, comunidade, família, conhecidos. É um trabalho de persistência, é um trabalho de tempo, que tem tudo a ver com as tradições judaicas de relacionamento e de compartilhamento de informação. Em seguida, nós vamos falar um pouco dos conteúdos que a gente vai distribuir. Né? Que tipo de conteúdo é esse? O primeiro conteúdo tem a ver com as paraxás. Né? Então, nosso objetivo é criar informações sobre essas paraxás, mostrando os ensinamentos da paraxá para a comunidade mais jovem, mas com um formato muito objetivo, claro e transparente, no sentido de que o jovem compreenda os valores que estão inseridos na Torá e que ele está perdendo simplesmente por se afastar disso. Nós não queremos conteúdo rebuscado, difícil de compreender. Uma coisa importante da gente entender é que as paraxás são um conteúdo muito complexo e existem vários níveis de leitura. Você pode ler de uma maneira mais simplificada, mas você pode ir se aprofundando a um nível que muitas pessoas acabam não compreendendo. Então, nosso objetivo é tratar esse conteúdo como uma storytelling, uma história que a pessoa vai começar a ver, vai ter interesse de ver até o final. É claro que a Paraxá guarda muito mais segredos e interpretações, mas a gente quer ficar num nível que seja possível atrair o interesse das pessoas para que aí ela se aprofunde mais à frente quando ela voltar para a sinagoga. Então, além da Paraxá, nós queremos mostrar histórias de vida, né, do povo judaico, das pessoas que frequentam a sinagoga, pessoas que vieram da Europa, do Oriente Médio, fugindo de perseguições, que se estabeleceram no Brasil e que têm suas histórias de vida maravilhosas, o que elas fizeram para trabalhar, ganhar dinheiro, enriquecer, criar filhos, porque as pessoas não entendem, não percebem esse sofrimento, essa luta que foi para essas pessoas e acham que tudo caiu do céu. Né? Então nós queremos mostrar essas histórias de vida, entrevistando em formato de vídeo essas pessoas ligadas à sinagoga para que os outros vejam que não foi simples, que foi uma batalha, criar filhos, investir nos filhos, educar os filhos, para que hoje eles tivessem a oportunidade de estar numa universidade e pior, se afastando da família que tanto investiu neles. Além desses relatos de vida, essas histórias de vida, nós queremos falar de culinária, de cultura, histórias do judaísmo. Não existe nada no mundo que tenha gerado mais histórias do que o judaísmo. Nada, absolutamente nada. Veja só, a criação do universo, a Arca de Noé, Rei Davi, Jonas e a baleia,
São histórias e histórias e histórias incontáveis que guiaram a humanidade, as crenças e os valores até hoje, né? Então, nosso objetivo é resgatar essas histórias de uma maneira interessante, lúdica e atrativa, para que as pessoas percebam, nossa, é essa cultura que é a minha cultura da qual eu estou me afastando, né? Então, esses conteúdos que nós vamos promover têm justamente como objetivo mostrar nossa cultura, nossos valores, para que o jovem reflita e contraponha isso a essa avalanche de lavagem cerebral que ele recebe nas universidades, né? Esse conteúdo vai ser produzido pela Future Press, num formato que atenda às necessidades da sinagoga sem custo, com algumas limitações para que a gente possa fazê-lo de uma maneira permanente, né? Então, de forma geral, a ideia é produzir o conteúdo com a sinagoga uma vez por mês. Então, a gente vai fazer uma produção de 4 vídeos, né, de 4 conteúdos por mês para distribuição semanal. Nós não queremos ficar importunando as pessoas diariamente com informação, mas a gente quer sim criar um conteúdo de valor que a pessoa tenha vontade de visualizar e principalmente vontade de compartilhar, né? Aí você pode perguntar, mas esse conteúdo pode ser compartilhado no Instagram, no Facebook da sinagoga? Até pode, não há mal nenhum. Mas o nosso objetivo não é tratar ou lidar com pessoas fora da comunidade. Até porque, por incrível que pareça, a gente vê muitas pessoas que não são judias querendo ser, né? Então elas ficam perguntando sobre conversão, sobre questões mais complexas que, na verdade, a gente não tem interesse em trabalhar com essas questões, né? Nosso interesse é lidar com a comunidade, com aquelas pessoas que se afastaram da comunidade, que, como você está vendo, são muitas, né? É a grande maioria da comunidade que se afastou, principalmente as mulheres, né? Nós queremos que as mulheres compreendam que elas vão estar muito mais protegidas, amparadas, e seus filhos vão estar mais protegidos e amparados dentro da comunidade do que fora. O importante é que a mulher perceba que ela tem um tesouro cultural e tradicional que ela está negando aos próprios filhos. E que isso é um erro, porque em algum momento da vida dela, ela vai precisar disso, dessa cultura, dessa comunidade, para amparar a si própria e aos próprios filhos. Então, vale a pena refletir sobre isso, e o objetivo desse nosso conteúdo, desse nosso grupo, é justamente isso: que as pessoas percebam que elas têm muito mais a ganhar voltando para a comunidade, se relacionando com a comunidade, trazendo os filhos para a comunidade, do que se afastando dela. A comunidade tem escolas, a comunidade tem hospitais, a comunidade tem sinagogas extraordinárias que te apoiam em momentos difíceis, né? Em momentos que você precisa de ajuda espiritual, psicológica, né? E você vai encontrar isso com os rabinos, que são experts em cuidar e amparar as pessoas, né? Você tem aí um tesouro cultural extraordinário que é para te ajudar nas situações difíceis. Esse é o grande objetivo do projeto Reencontro. Então, eu termino por aqui essa apresentação e estou à disposição da sinagoga para explicar isso em mais detalhes, como vai funcionar. Um abraço e espero vê-lo em breve.